Então, aqui a gente vê de uma forma mais demonstrativa como é que esse curativo à base de hidrocoloide está atuando, né? Então, aqui a gente tem a espuma de poliuretano hidrofílica, a absorção do exudato e a manutenção do meio úmido favorecendo a cicatrização. Então, a gente já debateu isso. É importante que a ferida tenha um meio úmido, né, mantenha-se hidratada e que, ao mesmo tempo, o exudato produzido ele possa ser absorvido, né? Então, a gente está vendo aqui a respirabilidade dessa ferida, essa troca de gases com o meio externo. O exudato, então, conseguindo deixar, né, o leito da ferida. E aqui uma ferida que não é uma ferida cavitária, né? A troca de água também é favorecida, tanto a entrada como a entrada de umidade como a saída. Vapor de água e de gás carbônico vai se formar. E o filme de poliuretano, ele funciona como uma barreira mecânica. Então, ele é permeável aos gases, mas ele não oferece uma permeabilidade importante para a água e para os micro-organismos. Então, o que é que acontece? Como eu consigo ter uma evaporação pelos gases, mas eu não tenho a interferência do meio externo em relação à água, né, adentrar para essa ferida. E especialmente aqui, eu consigo diminuir a possibilidade de uma infecção a partir desse curativo, uma vez que ele forma, né, uma barreira mecânica protetora contra a invasão bacteriana. Essa é uma propriedade que a gente não observou quando a gente viu os curativos com gase, né? Nós vimos que as bactérias, elas têm uma capacidade enorme de vencer mais de 60, 64 camadas de gás, né? Barreiras de gás. Então, elas têm a capacidade de ultrapassar. Já aqui, com os curativos à base de poliuretano, isso não vai estar acontecendo. Então, a gente consegue ter essa impermeabilidade às bactérias, que é importante. Aí a gente vai avançar aqui para a discussão com os curativos à base de hidrogel, né? Qual é a finalidade do hidrogel? Então, mais uma vez, eu vou bater na tecla da importância da umidade e da hidratação da ferida para o processo cicatricial. Uma vez que o hidrogel, ele vai ter essa indicação que a gente viu lá na tabela, que ele é indicado para feridas secas e para úlceras dolorosas. Então, aquela ferida com necrose escura, né, e que precisa amolecer, precisa hidratar para que esse processo, esse tecido necrótico, melhor dizendo, ele comece a ser desbridado, a ser removido da ferida. Então, ele pode ser ofertado na forma de gel ou na forma de placas transparentes, como a gente está vendo aqui na imagem, e aqui a gente está vendo o hidrogel. Composto principalmente por água. Dependendo do fabricante, essa composição de água pode atingir até 96%. Então, por isso que o próprio nome sugere, é um gel à base de água, com função primordial de hidratar, tem uma grande capacidade de absorção. Hidratam a superfície da ferida, evitam, portanto, previnem o ressecamento, a dor proveniente desse ressecamento das terminações nervosas, necessitam de curativo secundário, necessariamente. Por quê? Porque tem uma grande capacidade de absorção, são basicamente a base de água e precisam de um curativo secundário para manter as suas propriedades. Reduzem muito a dor. Então, uma questão desvantajosa que a desidratação provoca, né, sobre as terminações nervosas é a dor. Então, a umidade evita a desidratação das terminações nervosas e assim reduz a dor. À medida que nós deixamos as feridas secas, não preservamos ou não mantemos o meio úmido, as terminações nervosas ficam expostas, né? E esse processo de desidratação faz com que haja um aumento da dor. Então, portanto, aqui bem tipicamente uma ferida, né? Mostrando aqui na região do calcanhar, a ferida com a necrose escura e é uma ferida seca,
que precisa ser removido esse processo, esse tecido necrótico, melhor dizendo, que é um tecido inviável, e substituído por um tecido, paulatinamente vai ser substituído por um tecido de granulação, na medida que essa necrose é removida do leito da ferida. Então, incrementam, ou seja, potencializam, aumentam a remoção de tecidos desvitalizados, né, promovendo a autólise, ou seja, a lise, a quebra, a ruptura, a remoção, a degeneração desse tecido. Quais as indicações precisas dos curativos à base de hidrogéis? Feridas secas ou com baixo nível de exudado. Gente, se eu tenho um curativo à base de água, né, e que tem como finalidade primordial hidratar a ferida, eu vou utilizá-lo em feridas secas. Eu não vou utilizá-lo em feridas exudativas, porque eu não vou conseguir, eu vou hidratar ainda mais a ferida e isso não vai ser um benefício, né? Não vai trazer um benefício, não é uma vantagem. Feridas com tecido necrótico, bem claramente a gente está vendo aqui. Por que eu uso o hidrogel para ferida com tecido necrótico? Porque eu consigo, a partir de então, remover, né, essa necrose através do desbridamento autolítico. Úlceras é uma indicação, mas a úlcera, especialmente a úlcera seca, a úlcera caseosa, aquela úlcera preta, como a gente está mostrando aqui. Queimaduras de primeiro e de segundo graus. Então, são queimaduras dolorosas, né? Há uma grande necessidade de hidratação nas feridas por queimaduras, porque há muita evaporação, a superfície, a perda da integridade dessa pele expõe geralmente grandes superfícies, né, e que vão promover o ressecamento dessas áreas, atrapalhando no processo de cicatrização. Então, os hidrogéis podem ser utilizados em feridas de até segundo grau, queimaduras de até segundo grau. Demonstrando, portanto, gente, nessa ilustração, o hidrogel impregnado com alginato e a indicação, o que é que esse curativo está fazendo no leito da ferida. Então, aqui a gente está vendo epiderme, derme, terminação nervosa, a ferida, o tecido necrótico, está aqui ele, ó, tecido desvitalizado, e ocorrendo os processos de absorção, de hidratação, ó, que está hidratando justamente, né, esse tecido necrótico, e a partir do momento que esse tecido necrótico é hidratado, ele vai soltando, ele vai deixando a ferida pela própria propriedade, né, de um desbridamento autolítico que a hidratação promove. E o alginato, a impregnação do hidrogel com alginato é justamente para potencializar uma capacidade que o hidrogel não tem, que é de absorção, ou tem muito diminuta. Então, à medida que a gente associa esses dois curativos, né, o que é que eu tenho? Eu passo a ter, portanto, a absorção do exudato, conforme demonstrando aqui na ilustração. E aí a gente tem esses dois efeitos ocorrendo, a ferida sendo hidratada e acelerando o processo de cicatrização por conta dessa hidratação, e a absorção do exudato ocorrendo, tirando, né, removendo esses debris, esse tecido necrótico do leito da ferida. E esses curativos, eles também não vão ser trocados diariamente, a menos que sujos ou soltos. Aí a gente parte, a partir dessa característica da própria utilização associada do alginato com hidrogel, a gente vai discutir, portanto, qual é a finalidade dos curativos à base de alginato, né? Eles podem ter só alginato, pode ter o alginato impregnado com prata, por exemplo. Qual é a indicação desses curativos, qual é a utilização que eles oferecem, né? Então, eles são à base de polissacarídeos, derivados do ácido algínico, obtido de algas marinhas marrons. A propriedade hemostática, a gente viu que eles têm uma propriedade de promover a hemostasia, né, do leito da ferida, mas em contato com a ferida, o alginato transforma-se em um gel. Aí vem aquela mesma importância do gel. Manter a ferida hidratada, manter a ferida úmida, ao mesmo tempo que eles promovem uma absorção importante. Então, necessitam de um curativo secundário, por quê? Porque eles precisam ter essa proteção
para manter a hidratação e manter a absorção do exudado. E podem ser deixados em contato com a ferida por até 7 dias. Essas recomendações de troca, elas geralmente são recomendações dos fabricantes e que a gente vai estar sempre observando se aquela cobertura, né, ela mantém-se limpa e mantém-se aderente ao leito da ferida. Né? Aderente não quer dizer necessariamente que esteja aderida à ferida, mas que não esteja soltando, né, ao momento em que a cobertura esteja soltando a ferida, eles precisam ser trocados, porque aí perde-se todo esse isolamento, essa propriedade de barreira que a gente viu que é tão importante para os processos cicatriciais. Então, a grande vantagem aqui do gel em relação do alginato, em relação a promover a cicatrização da ferida, é a umidade que ele favorece por meio da formação desse gel. Podem produzir também um odor fétido e um aspecto purulento semelhante ao que a gente observou com os hidrocoloides. Muito embora essa característica ela não representa processo infeccioso, então a gente precisa diferenciar isso também. Em que tipo de ferida eu utilizo cobertura à base de alginato? Feridas pós-operatórias, para manter a hemostasia. Então, eu posso utilizar em pós-operatório de feridas sangrantes, né, de feridas que estejam apresentando sangramento. A propriedade hemostática que esses curativos oferecem é importante em pós-operatórios, né, de feridas sangrantes. Úlceras crônicas, por quê? No caso, vai manter a umidade a partir da formação do gel e também vai favorecer a absorção do exudado que essas úlceras fornecem, né? Então, as úlceras crônicas, a exemplo da úlcera por pressão, elas oferecem, eles muitas vezes são úlceras que têm uma dificuldade ou que levam muito tempo, né, para cicatrização. Então, a gente geralmente tenta um tipo de curativo, observa a resposta desse curativo, não tendo essa resposta adequada, se tenta uma associação de um ou de outro, como a gente viu, pode associar o hidrogel ao alginato, né, no sentido de remover esses debris. Então, não é incomum que úlceras crônicas apresentem infecção, então pode associar uma prata, né? Se tiver odor, pode utilizar um carvão com uma prata que a gente vai estar vendo mais adiante. Então, é sempre importante a gente estar focando nas tentativas de cicatrização, de potencializar a cicatrização dessas feridas crônicas. Aí a gente vem para a aplicabilidade do carvão ativado. Então, o carvão, ele tem uma característica, né, que é, na verdade, praticamente uma propriedade exclusiva, uma função exclusiva de absorção. E nessa absorção, filtrar os odores. Então, a gente está vendo aqui, né, o carvão, ele está impregnado aqui nessa cobertura e ele fica em contato direto com a lesão, numa ferida infectada, numa ferida com odor fétido, nessa tentativa de ir absorvendo o exudato e filtrando o odor. Então, a principal função do carvão é controlar o odor, porque se fosse apenas para absorver o exudato, eu poderia utilizar um hidrocoloide, eu poderia usar um alginato, uma espuma. Então, o carvão ativado, ele tem essa principal indicação de filtrar o odor que é proveniente, né, do processo infeccioso. Mas é claro que requer uma cobertura secundária que deve ser trocada diariamente se necessário. Por que diariamente? Por causa dessa propriedade do odor, né, e por causa do exudato que é absorvido. O carvão, ele não tem grandes capacidades absorventes, não, de exudato. A capacidade é maior de absorver odor. Então, eu preciso ter uma cobertura secundária para os curativos à base de carvão. A troca do curativo com carvão ativado pode ser realizada em até 7 dias também. E aí, a gente vai estar sempre frisando em até 7 dias, né? Então,
pode ser antes, bem antes disso, na dependência, se esse curativo se soltar, se esse curativo saturar, sempre observar a saturação do curativo, né, para poder ver essa questão da troca. Bom, as indicações do curativo à base de carvão ativado, elas são feridas infectadas ou não, mas feridas com odor, especialmente, né, é a principal indicação dessas feridas. Deiscências cirúrgicas também podem ser utilizadas. Úlceras venosas, úlceras por pressão, a gente está vendo aqui exemplo de úlcera venosa, úlceras com drenagem de exudato moderado, abundante ou odor fétido. Então, geralmente a gente está vendo feridas crônicas, né, sejam elas infectadas ou não. Utiliza-se ou beneficiam-se do carvão, especialmente por ele ter essa capacidade, né, de absorver odores e assim melhorar essa característica tão essa situação tão desvantajosa que a ferida pode oferecer. Aí a gente tem a possibilidade de utilizar esse curativo com carvão impregnado com a prata. E isso é especialmente importante para feridas infectadas. Por isso a gente está vendo aqui na figura a presença das bactérias, né? Justificando o uso da prata. Então tá aqui o carvão em contato direto com o leito da ferida e aqui a gente vai tendo, portanto, a cobertura secundária que vai ser necessária. Aí você tem a ferida, portanto, o exudato, ó, partindo para as superfícies, né, pela capacidade absorvente do carvão, as moléculas de odor aqui, ó, sendo filtradas em contato, né, com a superfície desse curativo, o exudato passando e as bactérias sendo também atingidas, né, pelo poder da prata. Então, essa impregnação, ela favorece 3 aspectos, né? A absorção do exudato, a neutralização dos odores, o controle de odores e o controle da contaminação, né, bacteriana, no caso das feridas infectadas. Então, essa figura ilustra bem esses processos. Aí nós temos um outro tipo de cobertura, né, oclusiva, semi-oclusiva, na verdade, que são as espumas. Como o nome sugere, elas têm uma capacidade de absorção muito importante. Então, são curativos semi-oclusivos com a especialidade de absorver exudato. Logo, eles vão ser utilizados, especialmente os curativos à base de espumas, para feridas moderadas a intensamente exudativas. Feridas em fase inflamatória, gente, secretam muito exudato. E aí é importante que esse exudato seja absorvido, partindo-se para não manter essa ferida extremamente, né, úmida. Permeáveis à água e permeáveis aos gases. E protegem, na verdade, a ferida contra as oscilações térmicas, porque promovem um isolamento térmico. Então, é uma outra característica importante dessas coberturas à base de espuma. Aqui a gente está vendo um exemplo, né? A espuma vai ficar, essa face interna vai ficar em contato direto com a ferida e pode ou não, assim, geralmente não vai requisitar um curativo secundário, mas se a ferida ela for mais profunda, pode ser necessário reforçar essas bordas, sim, com o curativo secundário para fixar mais adequadamente esse curativo à pele do paciente, né? E promover essa absorção de exudato de uma forma adequada. Veja bem, além de remover o exudato por absorção, as espumas elas têm a propriedade de amortecer. Então, eles vão diminuir o impacto que essa ferida terá com áreas de atrito, né, com a superfície onde possa estar ocorrendo esse atrito. Então, vai proteger a ferida de traumas. Esses traumas, gente, eles podem acontecer até quando a gente vai mobilizar o paciente no leito, como a exemplo daquela figura do paciente, né, idoso, emagrecido. Então, à medida que a gente mobiliza esse paciente no leito, troca a roupa de cama, dá banho no leito, a gente, querendo ou não, promove, né, também o contato dessa ferida com superfícies de atrito. E esse contato ele pode ser amortecido pelos curativos à base de espumas,
que causam uma proteção. Então, eles também previnem, né, o trauma constante dessa ferida sobre essas superfícies durante o momento em que a gente está mobilizando, fazendo algum procedimento com o paciente. A troca dos curativos à base de espumas, ela requer menos dias, né? Então, os curativos à base de alginato, curativo à base de carvão, curativo à base de hidrocoloide, eu posso fazer trocas com até 7 dias. Aqui nas espumas, o ideal é que a gente troque esse curativo no máximo a cada 3 dias, porque eles têm uma capacidade, né? Na verdade, eles são utilizados para feridas com muito exudato, então acabam saturando, né? E requerem também um curativo secundário, porque absorvem muito e tem o risco de se soltar da pele do paciente. E aí vai acabar necessitando de uma troca com intervalo ainda menor se a gente não utilizar um curativo secundário. Lembrar, gente, que todos esses curativos, eles têm, né, em maior ou em menor grau, um custo para a instituição de saúde, um custo para o paciente, enfim. Então, requer que o profissional, enfermeiro, que trabalha especificamente com esse tratamento de curativos, ele possa ter uma qualificação e estar sempre buscando o que tem de mais atual sobre esses curativos para que eles possam ser utilizados. As indicações são para úlceras venosas, né, e para feridas cavitárias. Então, talvez a maior indicação dos curativos à base de espumas sejam as feridas com cavidade, porque eles têm essa capacidade de preenchimento e de absorção importantes.